Então, o ambiente continental que a gente vai estudar agora é o ambiente glacial ou periglacial, né, que é onde ocorre a acumulação de neve ou próximo à acumulação de neve. E neste caso é importante a gente lembrar assim, da importância desses ambientes glaciais em termos de vida, né? Que 77% da água doce de todo o mundo está nesses ambientes glaciais, ela está congelada, e a maior parte na Groenlândia e Antártica. Então, o que a gente entende por geleira? Tá? Geleira é uma grande massa de gelo repousando sobre a Terra ou flutuando como uma plataforma de gelo no mar próximo à Terra, que é o caso dos icebergs. E eles se formam pela acumulação contínua de neve, que recristaliza uma massa de gelo pela ação do próprio peso. Ou seja, vamos aqui de cima para baixo. Né? Cai o floco de neve, aqui ele tem essa forma, né, essa forma mais dispersa, né, essa forma cristalina mais suave e menos densa. Né? E esse floco de neve cai, e a partir do momento que outros flocos de neve vão caindo sobre ele, o próprio peso dos flocos de neve começa a compactar a neve que está embaixo. Então, ela acaba ganhando densidade, né, como vai aparecer aqui, o gelo granular, e, finalmente, o gelo glaciar. O gelo glaciar, ele é denso, né? Então, ele já é bem mais compactado. Como se vocês estivessem limpando o congelador, tá? Que seria o equivalente mais ou menos aqui ao gelo granular, né? E pegassem aquela massa de gelo raspadinho, assim, que a gente tira do congelador e amassasse, assim, numa grande forma, isso ficaria próximo ao gelo glaciar mais denso, né? Fizesse uma bolinha, assim, mais compactada. E essas geleiras, elas estão em movimento, só que é um movimento muito lento, né? Então, a gente viu antes uma situação, tá? A gente estudou o rio com mais detalhe, porque está mais próximo à nossa realidade. Depois, o eólico. O ambiente eólico tem menos capacidade de transporte do que o rio, porque ele é menos denso. As geleiras é o contrário. As geleiras são mais densas e por isso elas têm muito mais capacidade de transporte. Elas podem carregar blocos do tamanho de uma casa consigo. Né? Então, essas diferenças que a gente vai observar agora. Então, a geleira ela está constantemente sofrendo derretimento, que é o que a gente chama de ablação, e crescimento, que a gente chama de acumulação. E essa relação determina o comportamento geral da geleira. Então, sempre, toda e qualquer geleira está constantemente sendo derretida, né, em determinado ponto e recebendo neve em outro ponto. Se ela é derretida numa taxa maior do que ela recebe neve, ela está diminuindo de tamanho. Se ela recebe mais neve do que derrete, ela está aumentando de tamanho. Né? Então, se a acumulação é menor que a ablação, ou seja, está sofrendo mais derretimento, a frente da geleira recua, como se ela estivesse subindo o morro, porque a parte da frente está sendo derretida e a parte de trás ainda está acumulando. Né? Então é como se ela recuasse montanha acima. Isso que eles chamam de ablação, né? Processo que o derretimento está sendo maior do que o recebimento de nova matéria de gelo. Né? Se a acumulação e a ablação estão em equilíbrio, a geleira vai permanecer, né, do mesmo tamanho. Agora, se a acumulação for maior do que a ablação, a frente da geleira avança. Ou seja, se ela está recebendo mais neve e não está derretendo na ponta, ela vai escorregando e aí ela vai mostrando que está em movimento. Tá? Então, ao contrário do que se pensa, né? Quando a gente enxerga o movimento da geleira, é porque ela está aumentando de tamanho, não porque ela está se movendo ou derretendo. Tá? Então, existem vários tipos de geleiras, né? As geleiras
continentais, aquelas que ocupam boa parte do terreno independente da altitude, que se restringe às regiões polares, né? E as geleiras alpinas, que são aquelas de topos de montanhas, como nos Alpes, né? Que foi o que deu origem ao nome geleiras alpinas. E elas ocorrem no topo dos morros e pode ocorrer já, inclusive, na área equatorial, né, que é o caso do Kilimanjaro. Só que quanto mais próximo a linha do Equador, mais alta tem que ser a montanha para chegar ao ponto de formar uma geleira. Então, as geleiras alpinas ou de montanhas, elas são formadas em altitude e elas são subdivididas conforme a posição, tá? Então, é normal ter esse buraco no topo da montanha, que é chamado de circo ou anfiteatro, né? Anfiteatro porque parece um ambiente de tipo um estádio de futebol, né? Onde as pessoas estão assistindo um espetáculo. Né? Então, o anfiteatro ou circo, eles são acumulações de neve que ocorrem numa reentrância, né? Na cabeceira do vale. Ele forma uma reentrância na cabeceira do vale, né? Em função da erosão. Tem as geleiras de vale, que são os rios de gelo, né? Para falar assim, eles se movem lentamente montanha abaixo. As geleiras de Piemonte, que são as acumulações de gelo, né? Como está mostrando aqui nessa imagem. Esse Piemonte glacial aqui, né? Então seria o equivalente aos deltas dos rios, seriam esses Piemontes aqui, que é quando a geleira, né, o rio de gelo aqui, a geleira de vale, alcança um local mais aberto. E aí se espalha, assim, formando essas acumulações de Piemonte. E as geleiras de maré são aquelas que chegam até o oceano, né? E aí se quebra, e no momento que se quebra, acaba formando os famosos icebergs. Então, a lenta movimentação dessas geleiras continentais, ela provoca uma erosão super agressiva. Né? Então, o movimento é hiper lento, só que em função da densidade do gelo, da capacidade de erosão e transporte, as feições formadas são muito agressivas. Então, ela tem uma impressionante, né, capacidade de transporte de sedimentos. E as geleiras alpinas acabam formando esse vale amplo em formato de U, ao contrário do rio, né? Como o rio, a água sempre flui pelo ponto mais baixo, a tendência é que o rio seja mais incisivo, né? E os vales sejam mais em formato de V de vale. Enquanto nas geleiras, em função da densidade, os vales de geleira parecem mais um caixote, assim, em formato de U, com duas paredes íngremes, né? E uma base plana, em função dessa densidade da geleira, né? Descendo, né? Dessa coesão, desse movimento lento e coeso, esculpindo o vale. Forma esses sulcos erosivos no fundo do vale, por quê? Porque está carregando sedimento. Então, está carregando sedimento, um sedimento que está na base ali, sai arranhando o solo, assim como se vocês tivessem, sei lá, um pedacinho de vidro embaixo do sapato, sabe? Ou puxa uma cadeira daquelas que tem uma almofadinha embaixo, tem aquele feltrozinho embaixo ali para não arranhar o piso, mas se prende alguma sujeirinha ali, um caco de vidro ali, quando tu puxa a cadeira dá aquele... sabe? Então, esses sulcos erosivos é em função desses pequenos sedimentos que estão incorporados à geleira. E, conforme a geleira se movimenta, ela vai derretendo, né? Porque ela está em movimento, e conforme esse gelo derrete, ele perde a capacidade de transporte, porque a água tem muito menos capacidade de transporte do que o gelo. E aí, com isso, acaba formando depósitos, principalmente nas bordas, né? Acaba formando alguns depósitos em linha, assim, como se tivesse passado uma daquelas máquinas que arruma as ruas, as estradas de campo, assim, essas estradas de terra, que eles largam o sedimento ali, aí passam a máquina e fica aqueles montinhos do lado, assim.
Então, esses montinhos do lado aqui são chamados de morainas, são típicos, característicos de ambiente glacial. Então, essas formas de relevo glaciais alpinas, né, as principais, os vales em U, blocos rochosos erráticos, assim, tipo, como é que esse bloco veio parar aqui? Tá? Pensou como é que esse bloco veio parar aqui? Provavelmente tu tá te referindo a uma geleira, porque a geleira tem uma capacidade imensa de transporte e aí quando derrete, deixa aquele sedimento para trás. Frequentemente forma esses lagos, cascatas, as morainas, né, esses sedimentos lineares do lado do Vale em U, e vales suspensos, como aqueles anfiteatros que eu estava mostrando antes. Né? Então, isso é bem típico desses ambientes glaciais alpinos, né, de montanha. E já as geleiras continentais, elas são uma massa contínua de gelo formada em altas latitudes, né, ou seja, próximo aos polos, e são classificadas de acordo com o tamanho. Então, o manto de gelo são aquelas grandes acumulações em extensão e em profundidade, como a Groenlândia e a Antártica, né, pode chegar a 3.000 metros. E inclusive esse manto de gelo ele é perfurado para tirar testemunhos de gelo que são analisados para estudar como era a atmosfera em anos anteriores, inclusive anteriores aos registros humanos, né, da civilização humana. Boa parte dos estudos sobre o CO2 e aumento do CO2 na atmosfera, né, além do registro feito pelo homem, né, o que se sabe de antes do homem começar a medir o CO2 da atmosfera foi extraído desses mantos de gelo, que nesse processo de compactação, né, cai alguns flocos de neve, começa a compactar, mas acabam se formando bolhas lá dentro. Né? Então essas bolhas são testemunhos, né, são pedacinhos de atmosfera de eras atrás, né, de vários anos atrás, que o gelo é datado conforme os procedimentos também e relacionando essas bolhas de ar com a idade do gelo. As calotas de gelo são formas circulares, né, que enterram a paisagem, então não cobre. Não são grandes acumulações em extensão e profundidade, mas tem uma boa extensão, menos profundidade. São comuns, por exemplo, na Islândia, né, onde as erupções de vulcões soterrados causam o derretimento do gelo e inundações. E o campo de gelo tende a ser mais alongado, né, não chega a formar domos, né, acumulações de gelo em forma de domos. E o relevo não é completamente soterrado. É o caso, por exemplo, da Patagônia Argentina, né, que é a situação de gelo continental mais próximo que a gente tem. Né? De geleira alpina, a gente tem a situação dos Andes, que pode ser encontrada no Chile, né? Andando menos quilômetros, mas geleira continental, o mais próximo que a gente encontra é a Patagônia Argentina. E as formas de gelo glaciais continentais, então, elas são diferentes dos alpinos porque o relevo é plano, né? Então, ela não forma um rio de gelo. Consequentemente, não forma aquelas linhas de morainas, assim, aquelas linhas de sedimento que eu estava falando, que são semelhantes a quando limpam as estradas. Ela forma apenas uma moraina frontal. Então, ela derrete na parte mais distante da geleira e forma essas feições aqui, ó, que parece uma cobra no terreno aqui, que aparece aqui embaixo, é uma moraina frontal. E a planície acaba tendo um padrão de drenagem super desorganizado, porque como a geleira está frequentemente avançando, né, ablação e deflação, ela está constantemente avançando e retornando, acaba formando um padrão de drenagem bem doido, assim, nenhum daqueles que a gente viu no sistema fluvial. E uma coisa característica sempre do sistema glacial, blocos erráticos.
moraina, né, esses depósitos lineares, assim, que parece que passou uma máquina e deixou aqueles montinhos de terra do lado, e blocos erráticos, ou seja, foram transportados por algum agente com muita capacidade de transporte e foram abandonados ali. Então, esses blocos, grandes blocos de rocha, perdidos numa paisagem com um tipo de rocha que não é igual àquele. Tipo, eu sei que esse bloco veio de outro lugar, mas como ele veio parar aqui? Então, esses blocos de rocha erráticos, eles são típicos de ambiente glacial. E também alguns lagos, né, formados pelo preenchimento de fendas no terreno e tudo mais, pelo derretimento do gelo. E as paisagens periglaciais, elas estão próximas, né, às geleiras, mas não são as geleiras em si. São locais com clima característico subártico e ambientes de tundra. E eles são especialmente importantes quando a gente está tratando sobre o aquecimento global, e eu já vou explicar por quê. Nesses locais periglaciais, o solo forma um processo que se chama permafrost. Né? Os solos têm uma temperatura inferior a 0 graus, né? Por anos, né? Esse gelo não acaba derretendo, né? Então eles são solos permanentemente congelados. Então frost é de congelado e perma de permanente. São solos permanentemente congelados e não são cobertos por geleiras. Então eles desenvolvem um tipo de vegetação típico, que é a tundra. Esse permafrost pode ser contínuo ou descontínuo. A camada superior, né, a parte da superfície até 3 metros de profundidade, ela é ativa, ela congela e descongela, mas a camada inferior, ela acaba recebendo água, né, desses degelos, e quando ela congela de novo, ela se expande, né, formando esses domos, como aparece aqui, e pode formar esses montículos no terreno, ou lagos circulares, que é do abatimento desses montículos, né? E esses lagos circulares são chamados de pingos. Então, quando a gente está falando em aquecimento global, a gente está falando de um processo que se retroalimenta, tá? Uma reação em cadeia. Então, a gente provoca, nós como seres humanos, provocamos um pequeno aumento, tá? Não é pequeno, mas não quero entrar em polêmicas, tá? Mas provocamos um aumento na quantidade de CO2 atmosférico, isso aumenta o efeito estufa, então, consequentemente, a temperatura da Terra aumenta um pouquinho. Esse pouquinho que aumenta acaba provocando derretimento do permafrost, tá? Porque aquece essas regiões que antes estavam permanentemente congeladas, né? Estão em temperaturas próximas a 0 graus, mas um pouco inferiores a 0 graus, então qualquer aumento de temperatura pode provocar o derretimento. Um aumento de meio grau pode provocar um derretimento desse permafrost. Então, esses domos acabam virando crateras. Então, um dos efeitos é o abatimento do terreno. Então, tem algumas regiões que tem o colapso do relevo, né, a formação desses pingos. O relevo é rebatido, formando um círculo, né, do terreno colapsado. Isso influencia em construções e estruturas, principalmente tubulações de gás, né, que podem acabar sendo rompidas por esse processo. E o permafrost, ele aprisiona uma boa quantidade de metano em subsuperfície. Então, a partir do momento que o permafrost é liberado, se estima que ele pode liberar até 280 gigatoneladas de dióxido de carbono e mais 3 gigatoneladas de metano. Que o metano tem ainda um efeito, um potencial no efeito estufa ainda mais significativo do que uma molécula de metano provoca mais aquecimento global do que uma molécula mais
potencializa mais o efeito estufa do que uma molécula de dióxido de carbono. Então, o derretimento desse permafrost pode liberar este metano que está preso lá embaixo. Então, é uma reação em cadeia, né? A gente queima combustível fóssil, aumenta um pouquinho a quantidade de CO2 na atmosfera, isso potencializa um pouco o efeito estufa, aumenta meio grau. Digamos que a nossa responsabilidade é só meio grau. Só que esse aumento de meio grau pode provocar o derretimento do permafrost e liberar muito mais carbono, muito mais dióxido de carbono e metano na atmosfera, e isso vai aumentar ainda mais a quantidade de o efeito estufa do planeta e vai aumentar ainda mais o aquecimento global. Então, isso aqui é uma preocupação muito grande. Uma das maiores preocupações com relação ao aquecimento global é o rompimento desses permafrosts, porque isso vai liberar muito mais moléculas que potencializam o efeito estufa do que nós diretamente colocamos, mas ainda é responsabilidade nossa, porque foi a gente que iniciou o processo. Então, com isso a gente conclui os principais ambientes continentais, né? Os lagos em particular eu não abordei, mas estão um pouco relacionados com essa questão do rio perder energia, né? Então é um ambiente mais simples em termos geomorfológicos, tá? Eu sei que em termos de biodiversidade e tudo mais não é tão simples, mas em termos geomorfológicos ele é um ambiente mais tranquilo. Então vamos encerrar com esses 3 e na semana que vem a gente conversa sobre os ambientes costeiros e marinhos.